Salam aleikum. Eu estava pensando há vários dias em começar uma série de vídeos comentando coisas da nossa sociedade contemporânea. E assim, não tem um planejamento, então eu resolvi falar sobre temas na medida em que eles vêm à minha mente. E esse tema que vocês estão vendo aí, a sociedade tem e planta, foi fruto de uma matéria, eu li agora há pouco, sobre o crescimento das doenças sexualmente transmissíveis entre duas populações no Brasil. Primeiro, os jovens até 25 anos. Depois, os idosos acima de 55, 60 anos estão tendo um aumento do número de casos de doenças sexualmente transmissíveis. Na população adulta, lá dos 25 aos 55, isso está estabilizado. Não diminuiu tanto, mas também não aumentou. Mas nessas duas populações tem aumentado bastante e eu comecei a refletir sobre esse assunto, né? E, bom, entre os idosos, esse crescimento das doenças sexualmente transmissíveis tem sido atribuído ao Viagra. Pessoas que estavam sem uma vida sexual, pessoas de 70 anos, 80 anos, e estavam sem uma vida sexual e de repente redescobriram, melhor dizendo, o sexo por conta da tadalafila, né? E é o agente químico lá do Viagra. E essas pessoas estão fazendo sexo de novo, mas elas não têm os cuidados que deveriam ter, porque na época delas não existia essa preocupação. Então elas não foram preparadas. Quem cresceu feito eu, por exemplo, e fui um adolescente, um jovem, comecei a minha vida adulta nos anos 80, em plena epidemia da AIDS, eu aprendi a usar preservativo desde cedo e tal, mas o pessoal mais velho não. Então essa turma agora está redescobrindo o sexo com Viagra e está pegando hepatite B, sífilis, gonorreia, AIDS e várias coisas assim. Então essa é uma população. A outra população são os jovens até 25 anos. E, bom, eu fiquei refletindo por que isso está acontecendo. E a realidade é por isso daí que está em cima, né? A sociedade ela planta. Eu vou mostrar para vocês algumas imagens aí. E eu olhei no Instagram. Uma pesquisa rápida no Instagram. Por exemplo, essa. Então nós temos aí duas garotas, duas adolescentes. Devem ter aí seus, sei lá, 14 para 16 anos no máximo. No meio da rua. Uma inclinada, a outra atrás dela, como se estivesse fazendo sexo anal na colega. E aí eu pergunto a vocês, bom, o que você pode esperar de uma juventude criada assim? Com essa visão do mundo, com esse licenciosismo, com essa libertinagem? A gente tem de esperar, e essa juventude engravide cedo, a gente tem de esperar, eles têm um aumento mesmo do número de casos de doenças sexualmente transmissíveis, jovens andam em bandos, fazem sexo uns com os outros, se um pega, vários vão contrair, porque aquele bando inteiro ali tem relacionamentos entre eles. E é isso. A gente plantou, quer dizer, eu não estou culpando essas meninas não, por favor, não pensem eu estou culpando essas meninas, não, eu estou culpando, sabe, os pais delas. Os pais delas não deram educação. Não deram educação para essas duas garotas, não deram educação para quase ninguém dessa geração aí. E a gente tem aí uma geração inteira que foi criada abandonada, com o celular na mão, sendo educada pela internet, ou seja, deseducada. O pai está cuidando da carreira, a mãe está cuidando da carreira e ninguém está cuidando dos filhos. Eu não tenho nada contra você cuidar da sua carreira, eu cuido da minha. Mas eu cuido da minha depois que meu filho está bem cuidado. Mas tem pais e mães que abandonaram os filhos ao léu. Eles não cuidam de nada. Filho reclamou, dá um PlayStation 5 para ele. Não sei nem se tem 5, mas vai lá, dá um PlayStation para ele lá, para ele parar de encher o saco, para eu poder cuidar da minha vida. Dá um celular novo, dá um iPhone, um iPad, qualquer coisa. Aí quando o filho, a filha está envolvido com um problema desse, tá, uma doença sexualmente transmissível, aí não tem iPhone nem iPad. Ai meu Deus, por que isso aconteceu, meu filho? Por que isso aconteceu, minha filha? Aconteceu porque você plantou. Você não deu educação para o seu filho. Você não preparou seu filho para a vida. Você não ensinou as coisas, não conversou com ele desde cedo. Você negligenciou a natureza humana. E nesse período aí, o jovem e a jovem estão cheios de hormônios, estão todos pelas ruas,
solto, sem educação, sem barreira moral nenhuma. Então, assim, o pessoa, não reclame, não reclame. Você tenha e planta. Você não pode plantar tomate para colher cenoura. Você é cenoura, tem que plantar cenoura. Então, se você é filhos educados, filhas que não engravidam com 14 anos, se você quer uma vida decente para os seus filhos, você tem que educar eles. Se você não educa, não reclama. Quer ver outra imagem? A mocinha ir no banheiro, uma amiga segurando o cabelo dela para ela não vomitar no cabelo, e um rapaz ali aparecendo só a pontinha da cabeça. Essa imagem estava lá no Instagram, como se fosse uma coisa linda. Lá, o pessoal está apoiando a menina para ela não vomitar no próprio cabelo. Mas ela está vomitando por quê? Provavelmente porque bebeu demais ou usou drogas demais e está tendo uma bad trip, uma viagem ruim, está vomitando. São adolescentes de novo, olha as caras assim. Essas aí talvez um pouco mais velhas que elas, 17, 18 anos. Adolescentes, crianças praticamente. E ela está bebendo no meio da rua. Está bebendo ao ponto de se embriagar e vomitar. Aí quando a moça aparece estuprada, morta talvez até num terreno baldio, ou jogada lá, o pessoal pergunta por que isso aconteceu com a moça, por que plantaram isso. Se essa jovem estivesse na casa dela, sob a supervisão dos pais dela, até um namorado dela, desde que fosse um namoro sério, olhado, cuidado pelos pais ali dentro de casa, isso não estava acontecendo. Não estava, ela não estava vomitando no vaso sanitário. Aí é para colocar o xixi, não é para vomitar. Não sei, quando você tem uma doença não bebendo, essa jovem não está com cara de doente, ela está embriagada. Então assim, alguém não ensinou para essa jovem a não se embriagar. Alguém não ensinou essa jovem, ela corre riscos quando se embriaga na rua. Ah, você está botando a culpa na vítima? Não, não estou não. Eu acho que o estuprador tem de ser punido severamente. Severamente mesmo. Mas será que ele teria a oportunidade de estuprar essa moça se ela não tivesse embriagada na rua? Será que ele teria essa chance? Ou seria mais difícil para ele arranjar uma vítima se não tivessem tantas moças pelo meio da rua bebendo? Ah, mas você não está falando dos rapazes, só está falando das moças. Quando foi a última vez que você viu alguém reclamando que estupraram um rapaz? Não viu. Mas as mulheres acontece todo dia, um estupro a cada, sei lá, eu acho que 40 minutos que eu vi uma matéria. Assim, é um número absurdo. Mas está sendo facilitado. O cara tem a má índole, ele está esperando a oportunidade. E ele acha a oportunidade. Ele não educou a filha para não ir para a balada e beber. Alguém não educou a filha para não ir para a balada. Ele não é local de gente. Alguém não educou a filha para vestir roupas decentes. Então ela se expõe fisicamente, ela se embriaga no meio da rua e espera, dê tudo bem. É uma atitude extremamente otimista, linda, mas não funciona. Tem gente malvada no meio da rua, tem gente, criminosos esperando para agir, e se você facilita, bom, ele aproveita a oportunidade que você deu. E você, jovem, não é culpado disso, não. Seus pais são. Eles não te deram a responsabilidade, o caráter, a educação moral que deveriam ter dado. E esse é um problema que eles vão ter de conviver pelo resto da vida. Eu vejo coisas hoje em dia que me deixam assim. Outro dia uma amiga me disse, não, eu vou mais tarde sair, mas eu agora vou levar a minha filha para dormir com o namorado, na casa do namorado. Tá, tudo bem, a filha dela, eu não disse nada para ela, é a filha dela, afinal de contas eu não tenho nenhum motivo, nem direito, nem dever, nem nada de me meter. Eu tenho uma trabalheira cuidando do meu filho. Mas eu fiquei pensando depois, essa mãe diz, quando essa filha aparecer grávida, ou quando o namorado deixar ela, abandonar ela e coisa e tal, e ela ficar lá, não pode dizer nada, você contribuiu. Ela está muito fácil. Engraçado, confundem isso com liberdade. As mulheres adquiriram liberdade. Sim, adquiriram liberdade. Mas está acontecendo? 52% dos lares brasileiros são sustentados por mulheres que vivem sozinhas. Mães solteiras, a maioria delas. Foi a liberdade. Foi a liberdade? Tá bom, tá a liberdade. Agora depois não reclama. Trabalha dobrado, trabalha na rua, trabalha em casa. Cria teu filho, você está livre. Você não escolheu a liberdade? Agora aceita a consequência, porque adulto tem de saber disso. Tudo tem consequência nessa vida. Se você era uma coisa, era o ônus, o bônus tem de aceitar o ônus também. Não reclama. E finalmente a última imagem que eu coletei, me pareceu bem
interessante, porque na verdade a imagem é uma brincadeira, eu sei, é uma brincadeira. Você tem elas viram uma placa ali, onde tem a pessoa é obrigada a segurar o cachorro na corrente, e aí uma menina decidiu usar o cabelo da outra como se fosse uma oleira para prender a oleira, como se ela fosse uma cachorra. Eu sei, elas não acham que são cachorras aí. Eu tenho consciência disso. Eu não sou tão imbecil assim. Só porque eu estou de barba branca não quer dizer que eu fiquei idiota. Mas eu me lembrei, junto com essa imagem, de uma música e fez um baita sucesso um tempo atrás aí. Era tipo, só as cachorras, só as popozudas, as preparadas. Era um funk desses. E eu via mulheres dançando aquela música, assumindo o papel de cachorras. Agora, elas querem ser respeitadas como mulheres, mas assumem o papel de cachorras. Se você assume o papel de cachorro, eu vou te tratar como mulher ou como cachorra. Até hoje não pode, né? Porque se a pessoa, se o homem assume o papel de mulher, eu tenho de tratar ele como mulher. Então, se a mulher assume o papel de cachorro, eu tenho de tratar ela como cachorra também. Qual é a lógica? É disso, porque é diferente. Então, se você sai na rua, despida, na marcha das vadias, você espera ser tratada como uma lady, como uma dama ou uma vadia? Foi você que escolheu o título. Assuma as consequências dos seus atos. Então, basicamente, quando eu vi essa imagem, eu me lembrei dessa música. É comum você ver mulheres dançando músicas e acabam com as mulheres. Tem funk desse, estimula o estupro. Outro dia eu vi uma letra de música e falava, eu sou piloto, outro é o piloto, a gente vai te estuprar e depois vai te jogar. Assim, é um planejamento de um estupro seguido de morte e a mulherada está dançando essa música. E depois reclama quando tem um estupro seguido de morte. Ah, a gente fulana foi estuprada, morta. Sim, você apoiou isso. Você apoiou isso quando dançou aquela música e falava sobre isso e ficou numa boa. Você não mostrou raiva, você mostra raiva onde acontece o caso, mas quando preparam o caso, quando a sociedade te prepara para essas situações, você não reclama. Acha bom, acha bonito, acha normal. Então a gente tem aí uma sociedade que reclama de coisas e ela mesma semeia. Então não vejo motivo para reclamar. Se você não quer passar por certas coisas, você pode muito bem tentar construir uma vida na qual elas não aconteçam. Claro, coisas boas acontecem com pessoas ruins e coisas ruins acontecem com pessoas boas. Sim, claro, acontecem. Eu não estou dizendo que se você educar seus filhos, a vida deles vai ser perfeita. Não vai não. Mas vai diminuir muito a chance de grandes merdas. E aí, quando você estiver velhinho e olhar para trás e ver seus netos brincando, seus filhos vivendo bem casados, com uma vida tranquila, você vai pensar, bom, eu fiz a escolha certa por educar eles. Ou então você vai olhar para trás e ver a vida desmantelada, seus netos abandonados, mal educados, seus filhos jogados pelo mundo, filho fugindo de pagar pensão alimentícia, filha grávida ou um monte de criança sem pai. E você vai olhar para trás e pensar, aquela história de liberdade não era legal. Só que aí, já é tarde, não tem volta. Então, pensa na vida agora e passa a plantar coisas que valham a pena.